Meus queridos, paz do Senhor para todos, presbítero Paulo aqui. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário, tá? Hoje o tema vai ser bem polêmico, um tema muito interessante, porque é dúvida de muitas pessoas e outros, né, brigam aí com garras e unhas, né? Que nós devemos guardar o sábado, outros tantos devemos guardar o domingo, outros dias nenhum. E aí, a maioria das pessoas ficam completamente perdidas. Presbítero Paulo, e aí, o que o senhor acha? Devemos guardar o sábado, o domingo, à luz das escrituras, dar o seu parecer de forma também teológica? E é isso que eu estou aqui. Estou aqui para trazer para vocês o que eu acredito, né, biblicamente falando e teologicamente falando. Mas antes, eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu comentário, né? Eu quero ver a sua opinião. O que você acha? Nós devemos ou não guardar o sábado, ou guardar o domingo, ou nenhum dos dias? Já se inscreveu? Já comentou? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero falar para vocês que essa disputa ou debate sobre a questão da guarda do sábado, guarda do domingo, é muito defendida por poucas igrejas, tá? Por poucas igrejas. Por exemplo, a igreja adventista, né, é a principal delas que defende a respeito da guarda do sábado, e não somente a do sábado, mas dizem que guarda todos os mandamentos, né? E sempre quando acontece no debate a pergunta, vocês guardam mesmo todos os mandamentos? Aí ele sempre fala que não guarda e precisa da misericórdia de Deus para perdoar eles constantemente. Pois bem, lembrando outro detalhe, que a questão, por exemplo, da igreja adventista, meus queridos, ela, comparada com a história da igreja de 2 milênios, 2000 anos, ela é muito recente para levantar um ensinamento, né, como fonte da verdade, mais do que os demais cristãos, porque a igreja adventista também diz que é cristã, né, para falar que só ela que está com a verdade, os demais, todos os mestres em teologia, os doutores, os ensinadores da palavra de Deus, que estudam muito afinco, né, poderia citar para vocês milhares, estão todos mentindo. E a igreja adventista, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ela surgiu em 21 de maio de 1863. Aqui no Brasil é muito mais nova ainda, né? Se tiver 100 anos, ela é muito nova. Então, comparado com 2000 anos da igreja, ela é uma criança, né? Nesse sentido. Então, deve ser estudado afinco qual que é o ensinamento. Dá para confundir muitas pessoas, até eu mesmo passei no processo, quando eu era mais novo na fé, dessa dúvida: devo guardar o sábado? Devo guardar o domingo? Devo guardar nenhum dia? Porque o sábado tem muitos versículos na Bíblia. Você vai encontrar, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 20. Vamos ler comigo? Eu vou precisar de pelo menos 15 minutos, tá? De 15 a 20 minutos no máximo, para debruçar aqui um estudo muito profundo, né? E olha que eu vou passar por cima de muita coisa, senão fica muito grande. Mas olha para vocês verem aqui, ó, em Êxodo 20, versículo 8, é um texto muito conhecido aí nos debates a respeito da guarda do sábado. Êxodo 20, versículo 8, que nos diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Olha para vocês verem. É um dos mandamentos, né? Se não me foge a memória, o 4º mandamento. E aí? Tem esses versículos, tem vários versículos, mas os cristãos, né, defendem a questão que os crentes em Jesus, no Novo Testamento, não guardava, né, não guardou o sábado. Não guardou o sábado depois da morte de Jesus e ressurreição de Jesus. E aí como é que fica? Você lê em Êxodo 20, do 8 ao 10, que vai falar assim, ó, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Inclusive, os judeus, por exemplo, eles guardam à risca, né, o sábado, diferentemente de como os cristãos aqui, né, da igreja adventista e de outras poucas mais, também guardam, porque eles têm até panelas, né, para esquentar a comida sozinha no dia de sábado, né? Que não pode de forma alguma mexer com nada, nem apagar uma luz, por exemplo, né? Aí, para não discriminar muito, para não
acabarmos de vez, né, com essa questão aí da guarda do sábado, porque tinha que ter na inteira mesmo dependência de Deus para tudo, né? E tem que ter um descanso. E aí os adventistas, por exemplo, aqui no Brasil, não conseguem fazer isso de forma alguma. Aí o que eles fizeram? Né? Pegaram aí os ensinamentos de Jesus, graças a Deus que pegaram, na questão, por exemplo, de não, devemos amar o próximo, devemos sim trabalhar naquilo que é de urgência e por aí vai. Né? Por exemplo, um dia um amigo meu, que é adventista, comprou um livro meu, um amigo meu chamado Breno, lá de Governador Valadares, um amigo muitos anos, estudei com ele. Ele comprou um livro meu e falou assim: Presbítero Paulo, vamos esperar passar o sábado para depois eu enviar o Pix para o senhor. Viu como que é complicado? Que pecado está nisso? É algo meio complicado. E eu já quero dizer já no início do vídeo, né, 5 minutos, que de forma alguma eu guardo o sábado nesse sentido. Não creio que o sábado é esse sentido. Né? Quando Deus, o pessoal gosta de falar muito, né, na questão lá em Gênesis, que em 6 dias, nós também lemos em Êxodo 20, de 8 ao 10, né? Em 6 dias, em 6 dias Deus trabalhou, né, criando os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou. Mas você vai ver claramente no versículo que no 7º dia ele termina a sua obra e depois descansa. Olha para você ver. E outra coisa, no 7º dia, ele termina no 7º dia e descansa. Não foi no 6º que ele terminou. Tá na Bíblia. Outro detalhe, que Deus ele não pode cansar. Deus não cansa. Então quer dizer que essa questão da guarda do sábado deve ter um significado mais profundo do que só ficar tudo parado. Né? Então isso é muito interessante. Porque quando você vai ver, por exemplo, alguns debatedores por exemplo, da Igreja Adventista, de outras mais que defendem a guarda do sábado, meus queridos, eles vão falar, por exemplo, que nós, cristãos, principalmente protestantes, defendemos a guarda do domingo porque Constantino, né, o imperador Constantino, lá do 321, do ano 321, olha para vocês verem, depois de Cristo, 321 depois de Cristo, né, ele proclamou em 7 de março de 321, proclamou o domingo como dia de descanso. E por isso nós estamos indo na ideia dele, na ideologia dele. Né? Para organizar o calendário semanal, para adorar o Deus Sol. Então os cristãos hoje que conhecem a Bíblia, que estudam a Bíblia, que dedicam a Bíblia, que pregam a palavra de Deus, que estudam a teologia, estão indo no conselho do imperador Constantino para adorar o Deus Sol. O que vocês acham disso aí, cristãos? Cristãos protestantes que servem a Jesus, que adoram a Jesus. O que vocês acham disso? Realmente nós estamos aí guardando o domingo para adorar o Deus Sol, indo na pilha de Constantino? Viu como que é complicado? Essa briga, né, no sentido de debate teológico, eu estou falando aqui no sentido teológico, não atacando pessoas. Viu como que é complicado as afirmações fracas? Olha para vocês verem. Ou nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia, ou não. Não adoramos pedra, não adoramos dia de sábado, não adoramos uma pessoa terrena, nada disso. Nós adoramos Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade, um Deus. Esse nós adoramos, que criou os céus e a terra, ponto final. Até os que guardam domingo, né, que crê que guardam domingo, eles crêem piamente nisso. Agora você vai ver, por exemplo, os que guardam domingo defendendo a questão, por exemplo, olha, no Antigo Testamento, a igreja guardava o Shabat. Tá? No Antigo Testamento, Israel guardava o Shabat. No 7º dia da semana, por causa da obra da criação. Tá bom? Você vê, por exemplo, em João 1,3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Né? Essa afirmação é muito importante. Tá bom? Essa afirmação é muito importante para entendermos Gênesis 2,3, que nos diz: e abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Né?
Aí você observa, por exemplo, nesses versículos aqui, você consegue entender o Shabat, o descanso que a igreja do Novo Testamento, os cristãos, têm. Né? Se o Senhor, em toda a sua obra, ele descansa, aí aqueles que defendem o domingo vai falar assim, olha, nós também descansamos em domingo, no domingo. Por quê? Foi o primeiro dia, né, que Jesus ressuscitou. Foi no dia que Jesus ressuscitou, e num domingo, é o nosso descanso. Ele morreu na cruz por nós, ele nos salvou, ele nos deu vida eterna, ele nos transformou, ele está vivo. Então esse dia é um dia de descanso, né? Então aí as pessoas descansam literalmente no dia que Jesus ressuscitou, no caso é no domingo. E você vê alguns apóstolos sendo reunidos no dia de domingo, e Jesus chegando até eles e dizendo, a paz seja convosco. Então há evidências fortes que de fato o domingo é algo importantíssimo. Observe comigo, olha para você ver que o versículo, olha, Paulo em Colossenses 2, versículos 16 e 17, nos ensina que o aspecto do sétimo dia era apenas uma sombra daquele que haveria de vir. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Observe Romanos 8, versículo 1. E é interessante esse versículo, Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí tem pessoas que ainda querem nos condenar por uma guarda de dia. Não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Quando você vê alguns judeus, né, que alguns irmãos da igreja adventista alegam, né, sobre a questão da guarda do sábado, você vê esses judeus porque eles são judeus. Né? Eles estão ali cumprindo o judaísmo ainda, até conhecer de fato o cristianismo e o apóstolo Paulo aprofundar na palavra com eles através do Espírito Santo, e eles sendo instruídos devagarinho. Mas a obrigação dos judeus, né? Alguns acreditavam piamente no que seguiram há centenas e centenas de anos, que era na guarda do sábado e etc. Não tinha uma visão mais ampla que foi gerada de forma progressiva através do Espírito Santo na vida, por exemplo, dos cristãos. Né? Então, resumindo, nós não adoramos, eu, presbítero Paulo, por exemplo, eu não adoro, né, a Jesus, eu não descanso em um dia, eu não adoro a Jesus no sentido só de sábado ou de domingo. Eu adoro Jesus todos os dias. Eu estudo a Bíblia e teologia, né, que estudo sobre Deus todos os dias. Eu vou pregar em igrejas qualquer dia que me chamar. Né? Eu entendo que esse dia de guarda, de descanso, é para que você trabalhe, presbítero Paulo, trabalhe e saiba que tem que ter descanso também. Não ficar adorando dinheiro, adorando Deus Mamon. Não ficar perturbado só trabalhando. Conheço pessoas que trabalham de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Essa pessoa ela não tem comunhão com Deus, não tem tempo para ter comunhão com Deus, não tem tempo para ter comunhão com a família e não tem tempo para ter comunhão com a própria igreja. Só trabalho. E geralmente essas pessoas que se matam dessa forma, elas não é próximas em nada. Então eu vejo dessa forma, irmãos. O nosso descanso é em Jesus, porque ele morreu na cruz por nós. Por mais que alguns descansem no domingo, não seguindo nada a ver com Constantino, né? Constantino nem foi um crente assim 100%. Ele misturou muito a questão de política, o Estado com a igreja e não deu muito certo. Ele estava obrigando as pessoas a se converterem, tá? Mas eu adoro a Jesus todos os dias, não só no domingo. Na questão de trabalho, aí, né, nós estamos talvez de forma cultural, num país diferente, então nosso descanso é no domingo, devido ao serviço da nossa empresa nós trabalhamos. Entendeu? Então, nesse sentido, ok. Agora, tem pessoas que, por exemplo, estão sorrindo e zombando dos cristãos que descansam no domingo. Por quê? Hoje a igreja, por exemplo, as igrejas estão muito fortes, algumas igrejas estão muito fortes, né? E elas podem sim abrir várias lojas, várias coisas no domingo e descansar no sábado. Mas nem todos têm esse privilégio, até porque nós estamos no Brasil. É uma outra cultura.
Então eu creio que o cristão, ele não tem que adorar, descansar, melhor dizendo, nem sábado e nem domingo nesse sentido, né, de adoração, de santificação. Mas nós descansamos em Jesus, numa pessoa. Mas ainda no raciocínio, observe aqui comigo, por favor, querida igreja. Observe comigo aqui. Observe isso aqui, ó. Esse versículo aqui é muito. Esse comentário aqui é muito interessante. Você já ouviu falar, creio que você já ouviu falar. Que é da questão da confissão de Westminster. Eu acho que é assim que pronuncia, sou muito complicado para falar. Que é a confissão de 1643. Eu creio que você já ouviu essa confissão de 1643, que vai trabalhar, queridos, a respeito, né, dessa guarda. Observe comigo, isso é muito seguido pela igreja presbiteriana, né, e nós também, muitas das coisas da confissão de Westminster, seguimos, né, a igreja Assembleia de Deus também tem uma parecida, etc. Deus designou particularmente uma vida, ó, pra você ver, ó, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado de descanso, santificado por ele, desde o princípio do mundo, até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi o último dia da semana, e desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana. Aí a afirmação de Westminster, né? Dia que a Escritura é chamado de domingo, o dia do Senhor. Então eles acreditam que o dia do Senhor é o domingo, e que há de continuar até o fim do mundo, como o sábado cristão. Como o sábado cristão. Capítulo 21, VI. Interessante isso aqui, por quê? Porque a confissão de Westminster, eu peço perdão pela pronúncia, foi muito antes da igreja adventista, tá? E de outras igrejas, mas muitas outras igrejas, 1643, né? 400 anos quase 400 anos, e teve essa reunião, esse concílio e essas afirmações. Mas eu queria dizer isso, que você, querido, não vai ser condenado, né, como o apóstolo Paulo diz, por dias de luas, de festas, de luas novas, de rituais, de sábado, de domingo, nada. Você é liberto por Cristo, você adora a Cristo, e quem ama a Cristo, é direcionado pelo Espírito Santo, sabe, né? Isso que eu estava falando agora, que nós temos que descansar sim, nós temos que ter tempo para todas as coisas, né, debaixo do céu, como o Eclesiastes Salomão fala muito bem, né? Porque tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Até você afirmar, ficar se defendendo, falando que você é mais santo do que o outro, que você vai para o céu, que você é o único que guarda todos os mandamentos, por exemplo, você está sendo como se fosse um fariseu, um saduceu, aqueles religiosos demais. E Jesus, ele morreu na cruz por nós, exatamente porque você não conseguia guardar a lei. A lei, ela de fato mostrava, acusava quão miserável nós somos. Como o povo de Israel, irmãos, você percebe o tanto de degradação, o tanto que ele pecava, o tanto que eles afastavam de Deus. Por causa disso, tá bom? Eles não conseguiam. Eles erravam direto. Então eu creio que vocês têm que seguir os conselhos dos apóstolos. E você não vê nenhum apóstolo nas reuniões principais deles, né? Eles guardando, mandando guardar o sábado, etc. Tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E peça direção ao Espírito Santo. Eu quero ouvir seu comentário. Comente, compartilhe e a paz do Senhor.